Ubatubaba. Macacos Niordon, macacos Niordon, macacos Niordon. Meus queridíssimos amigos, Ciro Gomes está de volta. Coronel saiu do seu ostracismo, ele que prometeu aguardar 100 dias para iniciar seus ataques ao governo Bolsonaro. Em uma entrevista dada agora no dia 25 para a Rádio Bandeirantes no Ceará, ele destilou seu veneno, suas opiniões e, de certa forma, uma entrevista que ia passar batido, que ninguém tinha visto, regional, se nacionalizou e dão bem o tom do que será a crítica e a liderança de Ciro Gomes no processo de oposição. Esse é um daqueles vídeos que eu preciso que você assista e que você assista até o final, sem preguiça, sem levei o Renan falar coisas chatas que não são tipo nós contra eles, né? E é verdade, vou falar coisas chatas do tipo Ciro acerta em algumas críticas que ele faz. Mas não obstante também sobrou processo pro Ciro nessa história. Então assista até o final, tá? Seja um analista frio e inteligente. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. E se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E ó, se estamos falando de Ciro Gomes, estamos falando de Ceará. Estamos falando de Ceará, estamos falando do nosso congresso, primeiro congresso do MBL no estado do Ceará, que vai rolar em Fortaleza, vai ser no dia 30, se não me engano, dia 30, tá? Compre o seu ingresso, vai estar aqui nos comentários o link para você comprar. Eu vou estar, Arthur vai, Kim, Horde, Carmelo, Girão, vai ser animal. Sério, congresso lindo, Ceará, na terra do Ciro, vamos falar verdades sobre Ciro na cidade dele. Tá ok? Tá ok? Meus queridos amigos, eu peguei os principais pontos da entrevista do Ciro Gomes, é uma entrevista acho que de 1h30, é bastante tempo, então eu falei, vou pegar os pontos fundamentais que eu acho interessante a gente analisar aqui. E de novo, por que você tá botando o Ciro na baila? Porque, eu já venho dizendo há algum tempo, pra mim o Ciro vai se converter na principal liderança não só da oposição, mas da esquerda brasileira. E ele vai dar um tom diferente do que o petismo vem dando. O petismo vem dando um tom de histeria, de marketing, Zé de Abreu, Glaze gritando, é só falar de Queiroz. E Ciro, como tá demonstrado nessa entrevista, ele vai dar um tom propositivo, um tom que não nega a política, um tom que trabalha com dados da realidade, ainda que sob a lente, sob a visão de mundo de um nacionalista, esquerdista, vamos dizer, meio arcaico, né? Mas, vamos colocar de forma bem clara, Ciro Gomes é uma figura muito mais qualificada do que o PT para fazer essa liderança. Posto isso, o que rolou? Logo no começo da entrevista, o Ciro Gomes já faz o seu statement, ele avisa: olha, eu sou republicano democrata, eu ia permitir que haveria os 100 dias para eu começar minhas críticas, para deixar o governo se organizar, mas esse governo é uma caca, uma bagunça total. Ele falou que o governo é uma zona, uma bagunça total, e que ele não poderia se abster de criticá-lo nesses 55 dias, que já que a entrevista foi mais ou menos no dia 25. Foi no dia 25 de fevereiro. E ele avisa que ele não faz porque ele não aguardou os 100 dias, que ele foi obrigado a se pronunciar porque o governo está uma bosta, de acordo com ele, falando em bom português, e também por causa de duas razões centrais. Ele levantou aqui. A primeira razão é essa questão da Venezuela. Ele diz, esse caos, essa bagunça na fronteira, nós já abordamos aqui, nós também criticamos, vamos dizer, essa postura belicosa, meio infantil, ideologizada de querer, vamos lá, tô com os Estados Unidos, vou arrumar treta tal, e o Brasil não tem condição de arrumar treta com a Venezuela. O Ciro expõe bem, o Ciro expõe que, primeira coisa, que é do interesse também do Maduro que haja um conflito armado. O conflito sempre unifica governos ditatoriais que estão em momentos impopulares, contra uma ameaça externa, tal. Ele fala que o Brasil não tem muito a ganhar nessa história, de certa forma é verdade, o Brasil está embarcando muito mais numa aventura norte-americana do que uma questão de soberania interna, e ele não está sabendo fazer essa mediação aqui. Então ele faz uma crítica, ele de certa forma acerta na crítica, tá? Até agora o Brasil não saiu vencedor nessa história da Venezuela, e ainda que seja premente que caia o regime de Maduro, não será o Brasil o ator principal para resolver isso, né? Eu também falo, puta que pariu, morrem, né, milhares de crianças de fome na África e tal, e eu não posso fazer nada. Vou fazer o quê? O fato de eu não poder fazer nada não me torna culpado por morrerem crianças na África, né? Então, mesma coisa, assim, o Brasil não é o culpado da crise que foi colocada na Venezuela. Os culpados, inclusive, são os próprios venezuelanos que elegeram esses caras. Posto isso, o segundo ponto que ele coloca que tá um caos é a questão da Previdência, né? E ele critica a reforma que foi colocada pelo Jair Bolsonaro. Eu vou colocar aqui, desse começo, vou adicionar outras coisas que ele falou depois também sobre Previdência. A primeira coisa que ele critica é o BPC, né? Que é aquele famoso valor de R$400 para quem não contribuiu. Fala que é desumano e que o cara vai aumentando, ele começa a receber aos 60, mas ele vai morrer antes de aquilo virar um salário mínimo, e é aquela história bem complicada que o Ciro tá colocando, porque se você, tudo bem, olha, o valor é baixo,
Mas se você for colocar esse valor igual ao do salário mínimo, qual o estímulo você está dando para aquela pessoa que ganhava pouco e que contribuiu com o sistema? Ora, ela vai contribuir e vai receber tanto quanto alguém que não contribuiu com o sistema? Tem que haver um benefício de uma prestação continuada menor, pequeno, para quem não contribuiu com o sistema. Aí eu já vi gente falando, não, mas isso tem uma economia que é pequena, né? É uma economia, não vale a pena. O problema não é a economia que é pequena, o problema é o estímulo que você gera para que quem vai ganhar pouco, mas contribuiu, contribua. Fala, por que eu vou contribuir se eu vou ganhar a mesma coisa, né? Então você tem que gerar estímulos diferentes, que aí sim o rombo é maior, né? Um rombo que você só vai saber depois que, por exemplo, esse estímulo perverso for gerado. Ciro passa por cima e ataca isso aí. Ele fala que existe uma questão errada lá, que é a questão do que o corte é feito por idade, né, entre homens e mulheres, e não por tipos de profissão e tipos de categorias e regiões, né? Novamente, é uma meia verdade, né? Ainda que o legislador possa ser sensível a esses temas, não vai ser ninguém preocupado, por exemplo, com, como o Ciro citou, o homem do campo que está cortando lá, trabalhando duro, né? Quem vai querer lutar para ter situações diferenciadas são as mesmas corporações de sempre, que tem representação congressual, que tem poder político e vai fazer greve, né? Como os professores que ele mesmo levantou ali na história. O Ciro já correu para colocar os professores na história, me parece que os professores são a profissão mais arriscada que existe, né? Outra coisa é, ele fala dos militares e assim, ele acerta quando ele fala dos militares. Ele passa uma versão de que o rombo é menor, que eu falo que o Paulo Guedes está falando de 180 bilhões, ele fala que a Previdência só tem 50 bilhões de rombo. Só que ao menos, prestem atenção, ao menos o Ciro Gomes, diferente do PT, ele parte para um debate onde existe um problema na Previdência, e existe um problema que tem que ser encarado para a Previdência, e existe um debate que deve ser feito. O Ciro Gomes, na campanha dele, realmente pretendia atacar o problema da Previdência, inclusive já criticou muito o modelo de repartição. Nessa mesma entrevista, lá, quando vai lá pra frente, ele volta pro tema da Previdência e ele faz uma análise do nosso modelo de partilha, repartição, muito correta, né? Ele vai errar depois pro final, mas a análise central do nosso modelo, e quando ele expõe isso na rádio, ele faz de uma maneira correta, ele faz de uma maneira responsável, que ele está falando de uma rádio no Ceará, onde as pessoas são altamente refratárias à reforma da Previdência, e ele encara o problema com honestidade. E aí, aqui, presta atenção, gente do céu, nós do MBL processamos o Ciro, ele também já nos processou, nós somos inimigas figadais dele. Não obstante, existe uma honestidade intelectual presente no discurso dele sobre a questão previdenciária, maior, por exemplo, do que boa parte do centrão, maior do que todo o resto da esquerda e maior do que o nosso atual presidente teve em campanha, que falava que não tinha déficit, que não tinha que ter reforma, que 65 anos era desumano, tal, e agora tá tendo que fazer a reforma, né? O Ciro, de certa forma, ao não negar a política, ao falar que a política existe e deve ser feita e não ir pro quanto pior melhor, ele se qualifica enquanto oposição. Até por isso ele é tão perigoso, né? Porque o discurso dele é político e é calcado na realidade. Ainda que, como eu demonstrei aqui, falando algumas besteiras nessa questão previdenciária. Outro ponto importante abordado, né? Fizeram uma pergunta sobre o que elegeu o Bolsonaro, ou melhor, as razões da derrota da esquerda terem sido ou a facada do Bolsonaro ou a falta de coesão na esquerda. E o Ciro vai para o argumento que é uma falta de coesão na esquerda, né? Veja só, eu acho que o Ciro ou a esquerda venceriam a eleição no segundo turno. A esquerda, provavelmente com o PT, não. O Ciro não venceria a esquerda e o Ciro só conseguiria vencer... O Ciro não venceria o Ciro venceria o Bolsonaro, mas o Ciro só conseguiria ir pro segundo turno caso o petismo o apoiasse, porque como eu demonstrei naquelas análises da eleição e como ficou claro pelo próprio resultado, o Ciro não tinha máquina para vencer o PT, onde os votos estariam sendo disputados entre eles. Então, o que o Ciro guarda é uma mágoa de não ter sido feito um acordo entre o petismo e ele para que ele fosse candidato do petismo. E sim, se ele fosse contra o Bolsonaro no segundo turno, as chances dele ter vencido aquela eleição seriam bem grandes, né? Então ele culpa a falta de coesão na esquerda para abrir uma frente e essa frente ser capaz de ter vencido as eleições. E, de certa forma, há também, vamos dizer assim, a verdade no que ele está falando, né? Se ele tivesse fechado um acordo com o petismo, ele teria sido o nome que iria para o segundo turno. E, assim, eu sou capaz de dizer que ele teria ganho aquela eleição. A gente estaria vivendo agora num governo Ciro Gomes aliado com o PT. Sorte que isso não aconteceu e sorte que o PT optou, logicamente, por permanecer como líder do movimento de esquerda no Brasil, com o Lula como estandarte e com lideranças bizarras na Câmara dos Deputados. Obviamente, a gente está vendo uma oposição ruim sendo feita por eles e o Ciro pós-eleição tomando a liderança da esquerda. Outro ponto importante, presta atenção, quando o Ciro Gomes aborda os militares, ele aborda que a questão de haver militares presentes no governo Bolsonaro não quer dizer que nós vemos um governo militar, e sim um governo civil. Mais uma vez, Ciro Gomes não partindo do quanto pior melhor e indo para um discurso, vamos dizer assim, ligado a um discurso civil que não nega a política, né? Ciro Gomes, ele critica o Mourão, diz que o Mourão é o jumento de carga, né? O Mourão é um dos homens mais inteligentes nesse governo, mas diz que o Mourão é um jumento de carga, um idiota,
tal, e que o Mourão está querendo fazer um contraste para a imprensa com as declarações dadas pelo Bolsonaro, para mostrar que ele é diferente, porque o Mourão está prestando um golpe sobre o Bolsonaro, né? Golpe esse que nós não sabemos, ainda que tenha gente dentro da própria direita que também acha que o Mourão esteja tentando dar esse golpe. Depois ele também critica os militares, ele diz lá que os militares estão fazendo uma coisa vergonhosa, que é entregar a Embraer para os americanos, né? O capital estrangeiro, o capital americano vindo aqui para o Brasil, e que é uma vergonha para eles. Ele também critica o déficit nas aposentadorias dos militares, que é uma verdade bem grande, né? Ele fala que eles arrecadam 3 bi e gastam 47 bilhões, tem um déficit de 44 bilhões, ele diz que é o maior déficit, realmente é um déficit grotesco, é um déficit que tem que ser encarado, só que ele faz uma malandragem, ele fala assim, não houve proposta nenhuma que foi colocada sobre os militares aí na reforma da Previdência, né? E existe um compromisso público, na verdade, do presidente em colocar a mudança na aposentadoria dos militares, que seria por lei normal, lei complementar não PEC, aí na reforma. Vamos ver se ele vai fazer. Acho que irá, ele se comprometeu com isso e ele vem falando publicamente nesse sentido, ainda que exista dentro da caserna uma espécie de uma resistência a alterar-se este tema. Ciro Gomes abordou Fernando Holliday. Pois é, Fernando Holliday é um tema que parece que mexe com o Ciro Gomes, eu vou entender por que mexe. A gente percebe quando o Ciro Gomes analisa todos os seus adversários políticos, ele tenta mostrar civilidade, né? Ele fala, não, meu amigo, ele diz até que tem afeto pelo Bolsonaro, diz que é amigo do Alckmin, diz que é amigo do Guedes, ele diz que é amigo de todo mundo, o Ciro diz que é amigo de todo mundo, e ao mesmo tempo que ele fala que ele é amigo, ele está ao direito de ter uma crítica virulenta, pesada e agressiva sobre todas essas pessoas. Para ele é absolutamente normal, é como se ele quer ter, ele possui uma prerrogativa moral e um direito de permanecer amigo dessas pessoas, dizer que ele é muito democrático e colega dessas pessoas, enquanto ele desce o relho em todas elas. Já com o MBL, não existe isso. Primeiro porque a gente não pretende ser amigo do Ciro Gomes, não temos vontade alguma de ser amigo dele e falamos verdade sobre ele. E aí, então, quando ele trata com a gente, ele percebe que nós não somos pessoas que abaixam a cabeça, como vários desses supostos amigos dele que tomam porrada dele e não respondem. Por exemplo, o chuchu frágil, fraco do Geraldo Alckmin, ou o próprio Meirelles. E aí, então, ele conosco, ele age com essa virulência. Foi o famoso tapa no Arthur e essa questão do Fernando Holliday. Agora, que ele novamente chama o Fernando Holliday de Capitão do Mato. Novamente, ele já foi condenado, aí ele põe culpa no judiciário pela condenação dele e repete o xingamento. Sabe quando você vai tomar outro processo, sabe quando você vai perder também. Aqui fica demonstrado o seguinte, tudo aquilo que eu elogio antes o Ciro Gomes, na capacidade de diálogo, capacidade de tentar buscar soluções políticas, de não negar política, ele perde nessa virulência, nessa infantilidade, por a gente saber, entender também, qual é o ponto fraco dele. Ciro Gomes quer sempre se impor com uma suposta superioridade máscula que ele quer dar, ele é um coronel machão que enfrenta o Moro na bala, né, eu sou muito macho, tiro e mato na faca, né, aquele jeito boquirroto, malandrão. Só que com a gente não cola, a gente parte pra cima e ele perde, né, ele fica todo tonto. E aí ele comete essas asneiras, dá essas declarações ridículas e passa vergonha. Novamente, Ciro Gomes se perde nessas declarações e também vai perder dinheiro porque ele será condenado mais uma vez. Por fim, acho que a parte mais interessante é o Ciro Gomes fazendo suas apostas, né? Ele diz ali que o Bolsonaro vai cair. Ele acha que o governo vai perder popularidade, o Bolsonaro ele não tem preparo psicológico para atentar para os problemas e para os desafios que vão aparecer na frente dele. Ele acha que o caso Queiroz vai esquentar, vão ir para cima do filho dele, e ele acha que, tal qual o Jânio Quadros, o Jair Bolsonaro vai renunciar. Vai renunciar, entrega para os militares, e seja o que Deus quiser, e os militares protegem ele. Ele não explicou bem como isso poderia acontecer. O fato é que as últimas investidas, os últimos acontecimentos dentro do governo Bolsonaro, em especial agora no Carnaval, demonstram que ele está cada vez mais se entregando para os militares. A ala militar, ela se fortaleceu muito e ele busca refúgio lá. Isso, inclusive, fica demonstrado pelas declarações recentes do Olavo de Carvalho sobre essa postura e essa presença dos militares no governo, onde eles entraram em choque. De certa maneira, o Bolsonaro, ele, entre militares e o grupo político que o elegeu, ele prefere militares, né? E os militares, eles dão essa lógica de estabilidade, de calmaria, de quadros técnicos para preencher um governo que ainda não se firmou. Então, pode ser que seja verdadeira essa tese do Ciro? Eu acho que não. Eu acho que não, porque o próprio Bolsonaro vai buscar com os próprios militares essa estabilidade que ele não tem. Acho que ele vai enfrentar todos esses problemas, eu acho que o caso Queiroz vai ser um inferno para ele, e eu acho que será um governo, como eu disse, mais instável do que muita gente estava imaginando. Não obstante, o Ciro afirma que quando chegar aos 100 dias, ele vai lá, ele vai para cima, ele vai protocolar alguma... Eu até esqueci aqui, ele vai protocolar alguma coisa, né? Ele vai denunciar, ele disse que vai representar, na verdade, o Bolsonaro, o Michele, acho que até o Moro, porque pela questão do cheque lá, do Queiroz,
sobre a questão de, se você emprestou dinheiro, cadê o depósito? Abre o jogo, tal. Ele vai pra cima, ele está indo fazer, na verdade, quando ele diz, ele termina dando esse tom agora profético sobre a queda do Bolsonaro e avisando que daqui, quando chegar no 100º dia ele vai pra cima, ele está afirmando, eu serei o líder desta oposição e já no primeiro dos 100 dias estou apresentando um modelo novo de oposição. E aí eu faço minha conclusão aqui. A entrevista dele, esqueçam que ele é nosso adversário político, esqueçam que ele tá na esquerda, tá? A entrevista dele é boa, o saldo é positivo. Por que é o saldo positivo? Numa esquerda que tá perdida, o Ciro Gomes ele traz uma solução solidamente política. Ele se propõe a uma construção política e uma construção de discurso que permite que figuras do centrão possam ir com ele, possam transigir dentro da lógica dele, uma lógica de oposição ao bolsonarismo, que não é feita no quanto pior melhor, de debate na questão da previdência, da não demonização do adversário, tirando o MBL, lógico, a gente é sempre demonizado, mas não demonização do adversário e de construção política. E isso é poderoso, e isso, entendam bem, isso é viável. Num momento onde o governo Bolsonaro não está conseguindo ter, vamos dizer assim, governabilidade e não está conseguindo fazer construção política e ainda se fia muito mais em fazer barulho e polêmica em vez de política, ele está criando essa alternativa do outro lado na oposição. E veja só, o PT estava fazendo mais ou menos o que o Bolsonaro está fazendo na situação. É o grito, é a briga, o xingamento, a lacrada, né? O Ciro Gomes está falando, isso não vai operar, eu quero operar politicamente. E nisso ele se firma com essa principal liderança da esquerda. Acho perigosíssimo, porque ele defende ideias muito ruins, porque ele é um cara com tendências autoritárias, é um homem muito difícil, mas é um homem que, ao não negar a política, ele traz para si todos os benefícios que o realismo político pode lhe oferecer. Coisa que o governo tem que aprender. Se o governo de fato continuar claudicando e não entender que a política é importante, que agir politicamente é importante e continuar achando que ele está num estado messiânico, que o Bolsonaro é uma representação absoluta dos valores do povo brasileiro e que todos vão ter que aceitar isso e que os erros dele na verdade são grandes estratégias, ele pode se dar mal. Porque o adversário está querendo jogar um xadrez de verdade. E é um adversário perigoso, que fala bem e que, pelo que eu vi aqui na entrevista, não está vindo para brincar. É isso aí, galera. Um abraço para todo mundo.